questão número 2. Questão número 2, eu digo que é idêntica, mas é bem semelhante. O procedimento é idêntico. Só que ela exige um grau maior de abstração. Eu digo abstração é quando você não tem algo palpável, que você tem que usar mais a ideia das coisas em vez do valor ali, aquela coisa real, né? Porque aqui ele não fala exatamente qual é o volume do líquido. A gente vai ter que criar uma letra para ele, até já criou. Ele não fala qual é o calor específico, se eu não me engano. Então eu crio uma letra, tá? Mas o procedimento geral, e é isso uma das coisas mais legais de você aprender como aprender, é você pegar a ideia geral e tentar reaplicar no próximo exercício, Por isso, inclusive, que eu criei, passei um bom tempo criando o código do construtor de lista, espero ainda aprimorá-lo, né? Tem que aprimorar um pouco, para que você tenha várias questões de um mesmo tema, né? Por exemplo, você coloca lá calor específico, quantidade de calor sensível, vai em calorimetria, quantidade de calor sensível, manda gerar a lista, ela sai em ordem de dificuldade. Você vai tentando, deu certo ou não, você tem a resolução ali, depois você joga seu valor, você tem a resposta dela e vai evoluindo, tá certo? Eu espero realmente que os assinantes que estejam assistindo essa resolução acabem em algum momento, talvez depois da específica ou durante, usando esse construtor de lista, que eu acho que vai ser uma ferramenta poderosa para evolução deles, suas. Questão número 2. Um certo líquido possui o dobro da densidade, não é nem do calor específico. Fala também, ele fala o dobro da densidade, entra a densidade aqui também. A gente vai olhar a equação da densidade, mas acho que boa parte de vocês a essa altura do campeonato de revisão geral já sabe. Um certo líquido possui o dobro da densidade da água. Certo líquido, não sei que líquido é esse, mas ele tem o dobro, é 2 vezes mais denso que a água. E ele tem 1/3 do valor de calor específico sensível da água. Como que escreve isso em matematiquês? Ou já pensa isso em matematiquês? Já pensa assim, ó. Densidade do líquido, L, igual ao dobro da densidade da água, A. Coloquei L minúsculo, A minúsculo. A minúsculo horrível. Aí. Czinho do líquido, C do líquido, é 1/3 do Czinho da água. Eu já vou escrevendo ou no papel ou na minha mente. Um certo volume V, tá vendo que ele não falou quanto era o Dzinho do líquido, nem o Dzinho da água. Então eu vou criando o quê? Variáveis. Na verdade não variáveis, que é um valor fixo, uma incógnita, uma letra que eu não sei o valor, mas ela representa o valor. Tá? Isso é um grau de abstração que a gente usa um valor genérico, um coringa, né, digamos, para guardar ali o valor daquilo lá, ficar a ideia do valor. Um certo volume, isso aí faz uma grande diferença na hora e é um nível acima, assim, para você conseguir ter mais facilidade em resolver exercícios, tá? De exatos, pelo menos. Um certo volume V desse líquido, a 20 graus Celsius, é misturado ao mesmo volume de água pura a 65 graus Celsius. Então eu não sei o volume exato, numérico, mas eu sei que vale V. E se é o mesmo volume, então o volume da água eu vou usar V também. Tá? Desconsidere eventuais perdas na mistura. Fala sobre mistura, porque alguns até me reclamando já vendo essa resolução, porque essa resolução, se você for contar a quantidade de questões, alguns devem ter notado isso, que na UFT a quantidade de questões é bem certinha, né? Se não me engano é 8. 8 e 8 na área de ciências da natureza. Essa seria a 9ª questão na ordem ali. Então ela já estava, na verdade, na parte de química. Porque esse assunto é meio que uma intersecção ali entre química e física. Mas eu achei que estava muito mais caindo para física, peguei para mim, peguei para criar a questão aí, peguei para resolver. Então, os químicos que me perdoem, mas acho que eles resolvem de boa, e os físicos, então eu coloquei. Quanto mais questões, mais vocês aprendem, né? Tá aí essa questão que, pela contagem de questões, estaria nas questões pertencentes à química, né? Mas eu acho que ela tem um pé, até mais de um pé quase, em física do que em química, não sei. Desconsidere eventuais perdas na mistura. Sobre a temperatura final da mistura, a sinal de então, de novo, inclusive ela é muito parecida com a questão anterior, que era uma questão que estava na parte de física. Ela quer a temperatura de equilíbrio, tá? Então, o que eu tenho aí? Vou fazer de novo o desenho. Eu tenho um certo líquido, né, que chama de L, que
está a 20 graus Celsius. Tá aqui. E vai chegar até uma certa temperatura de equilíbrio, θF. E para isso ele vai ou receber ou ceder calor, chamado de Q1. A massa desse líquido eu não tenho, aí vem o tchan diferentinho dessa questão. Já eu coloco. Mas eu vou chamar por enquanto de massa do líquido, ml. Tá? Não é de mililitros isso aqui não, pelo amor de Deus. Tá? Massa do líquido. E aí tem a água. Eu faço um desenho da água também. Isso aqui não foi eu que inventei não, tá, gente? Não tô querendo... Isso aqui eu aprendi no cursinho. Foi o professor de química da época, não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Foi a professora, era uma professora que ensinou. Né? E eu gostei e adotei para mim. Tá? Líquido, e aqui água, uma de azinho aqui. Tá? Ela está a 65 e vai chegar a uma temperatura final θF também, de equilíbrio. E aqui tem a massa da água, que eu desconheço, chamada de Ma, e tem o Q2, que é a quantidade de calor que ela vai ceder. Ela está mais quente, ela vai ceder, e esse vai absorver. Pronto, eu equaciono. Eu já vou parar para falar dessa parte que a gente não tem a massa. Q1 mais Q2 igual a 0. Q1 é quem? O líquido. 1 é o líquido, então fica a massa do líquido, Czinho do líquido, vezes Δθ do líquido, mais massa da água, Czinho da água, Δθ da água, que é o 2, igual a 0. Pronto, vamos dar um pause aí. Não dá um pause no vídeo não, tá? Eu dou um pause na desenvolvimento e você percebe, poxa, eu não tenho a massa, mas eu tenho informações sobre a densidade. E aí aqui você tem que recordar que densidade é massa sobre volume. E se eu isolar a massa nessa equação, eu vou ter que massa é densidade vezes volume. Isso aqui você usa, acho que alguns já substituem automático, isso você usa bastante em exercícios de calorimetria, de equilíbrio térmico. Então eu posso substituir a massa pela densidade vezes o volume daquele líquido. É isso que eu vou fazer. Então o ml eu vou trocar por dl vezes vl, vezes cl, vezes Δθ de L. E a massa da água eu vou trocar por d água, v água, Ca, aí fica o C água vezes Δθ água. Olha que legal. E agora vem a parte das equações que eu fiz aqui antes. Ó. O dl eu posso trocar por 2dA. Então fica 2dA. Vl e Va eu posso trocar ambos por V. Ele falou que era o volume, então fica vezes V. E o Cl? O Cl é 1/3 de Ca, mas aqui vem uma manhãzinha, né? Ficar escrevendo 1/3, você vai ter aqueles passinho desse tamanho na prova para ficar desenvolvendo a questão. Escuta aqui, presta atenção nessa dica. Não deixa em fração, isola então o Ca. Ó. Ca é só passar o 3. Se Cl é 1/3 de Ca, é porque Ca é 3 vezes, passa multiplicando, Cl. E aí você não fica com fração. Ocupa menos espaço naquela linha ali, fica mais bonito, até mais legível. Então, Cl eu vou deixar por enquanto Cl, porque o Ca que eu vou escrever em função de Cl. E o ΔθL, olha no meu desenho. Aqui o L, final é θF, inicial é 20. Então aqui fica θF menos 20. Aí é o desenho ajudando. dA, eu vou deixar dA, porque aqui eu já escrevi em função de dA, para a gente vai poder cortar no próximo passo. VA eu posso trocar também por V. Czinho A eu vou trocar aí, ó, por 3Cl, não fica com fração, ó, 3Cl. E ΔθA é a temperatura final ao desenho, menos 65, que é a inicial, igual a 0. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação inteira, essa equação aqui inteira, por dAVCl. Eu vou dividir por dA vezes V vezes Cl. Como aqui é 0, eu estou dividindo os dois lados da equação. Como aqui vai ficar 0 dividido por dAVCl, continua 0. 0 dividido por qualquer coisa, com exceção do 0, dá 0. E eu sei que aqui não dá 0. Tá? Então, eu estou dividindo essa equação aqui por isso. Então, eu tenho que dividir os dois lados, né? Vou fazer assim. Estou dividindo os dois lados da equação. Que acaba sendo dividir cada termo da equação, né? Por dAVCl. Eu acaba dividindo cada termo. Lembrando que termos são os valores que estão sendo somados, né? Não são fatores, são os termos. Esse é um termo
Esse é um termo e o zero aqui é um termo. Então, se eu pegar tudo isso e dividir por dAVCL, isso aqui corta, ó, dAVCL. Sobra só o 2, que eu já vou aplicar distributivo, vai ficar 2θf menos 40. Se eu dividir esse termo por dAVCL, corta o dA, veio o CL, sobra o 3, que eu já vou fazer distributivo, então vai ficar mais aqui, ó, 3θf menos 65 vezes 3 dá 130, 195. E o 0 dividido por dAVCL continua 0. Por isso que é importante estar igual a 0. 2θf com 3θf, eu tenho 5θf. Menos 195 menos 40, pense em menos 200 menos 40, seria fácil, seria menos 240. Então aqui vai dar menos 235. Joga para lá, dá mais 235. 235 por 5 de cabeça. Quem assiste minhas aulas e pega minhas dicas e me escuta quando é para parar de usar calculadora e já ralou bastante fazendo na mão. Quem ainda não ralou o suficiente, continua fazendo na mão eu falo na caneta e papel. Tá ótimo, eu só não quero que você use calculadora. Não tá errado você ficar. Não é fazer de cabeça toda. Aqui eu dou dicas para quando você já tiver ralado na mão, feito bastante na mão, porque daí elas vão decantar ali o conhecimento, vai internalizar e você vai absorver aquilo e vai começar a fazer parte da sua habilidade. Mas enquanto ainda não chegar nesse ponto, e não demora muito para chegar, se você parar a calculadora e realmente ralar ali fazendo na mão, gastar esse tempo aí, você vai começar a fazer de cabeça. 235 por 5, como que você faz? De cabeça até dá fazer direto, mas não é tão legal assim ficar fazendo como se você desenhando a chave na sua cabeça, no papel. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10, em vez de dividir por 5, mas falar, dividi demais, então deixa eu multiplicar por 2. Por quê? Eu dividi por 10, que é o dobro de 5. Então, para compensar, eu tenho que agora pegar o resultado e multiplicar por 2, que fica elas por elas. Então, o que eu faço? Eu divido por 10. 23,5, que é só andar... Por que eu escolhi dividir por 10? Porque é só andar a vírgula para a esquerda. Então, se eu dividir 235 por 10, dá 23,5. E agora eu multiplico por 2. O dobro de 23 é 46, mas tem o meio que duplicado fica 1. Então, eu tenho 47. Ah, professor, eu podia ter multiplicado por 2 o 35 e depois dividido por 10? Poderia. Dá 400, até mais fácil, ó, 470. Agora eu divido por 10, 47. Não tinha nem percebido que era mais fácil. Mas os dois jeitos você faz de cabeça. Tá? Qual que vai usar? Multiplicar por 10 e dividir por 2? Ou dividir por 2 depois multiplicar por 10? Né? Dividir por 10 depois multiplicar por 2, ou multiplicar por 2 depois dividir por 10. Você que escolhe. Vai depender do número. Se você começar por dividir por 2, dividir por 10 estiver ruim, tenta o multiplicar por 2 primeiro. C de casa.